A aula de hoje, o tema é o socialismo. Quarto ponto do nosso programa da disciplina Fundamentos Teóricos do Desenvolvimento da Riqueza. Coloquei para vocês dois textos, ambos bastante provocativos. Primeiro do Mises, segunda lição lá do livro As 6 Lições. E o outro texto do Luiz Passos, do livro Del Socialismo ao Mercado. Bom, no primeiro, o Mises vai demonstrando mais como funciona o mercado para mostrar exatamente o que é uma economia planificada, né? O que é uma economia socialista. Já o texto do Luiz Passos, ele é bastante rico em informações concretas, né? O Luiz Passos procura fazer levantamento através dos organismos internacionais, como ONU, OEA e outros, Banco Mundial, FMI, pegando dados que apontam a situação da economia de diversos países, né, comparando sempre as economias de países mais abertos com economias de países mais fechados, né. A comparação data de 1950, aproximadamente, dependendo de país para país, e depois ele fecha seus dados em 1990, que o livro é publicado em 1991. Né? É bastante interessante que, ao comparar esses 40 anos dos países de economias abertas e economias fechadas, aparece lá a grande discrepância. Né? Então, e quem são essas economias fechadas? As economias mais fechadas são as economias capitalistas, ou melhor, as economias socialistas, e economias de países até capitalistas, mas de forte intervenção. Aquilo que o Mises chamava de intervencionismo, né? Que na leitura dos economistas austríacos não pode ser chamado nem de capitalismo, nem de socialismo, seria um misto das economias intervencionistas. Esses dados que vocês viram, que vocês leram, nesses gráficos, né? O Luiz Passos, que é inclusive um economista mexicano, ele vai mostrando como que os países foram se desenvolvendo, como que os países se desenvolveram, melhor dizendo, né? Qual foi a situação, qual era a situação, por exemplo, das duas Coreias na década de 50, né, no início dos anos 50, e qual é a situação da Coreia em 1990, né? As duas Coreias que em 1950 estavam no mesmo nível, em 1990 a Coreia de economia livre, ou mais livre, né, a Coreia do Sul, em comparação com a economia da Coreia do Norte, portanto, economia fechada, planificada, socialista, estava muito distante da patamar que chegou a economia da Coreia do Sul. O mesmo ele compara as Alemanhas, né? A Alemanha Oriental, de economia planificada, e a Alemanha Ocidental, de economia de mercado, de livre mercado, economia capitalista. Ele compara também dois países asiáticos, pegando a China comunista, né? Lembrar bem que os dados dele se encerram em 1990, portanto, a forte crescimento da economia chinesa, quando ela faz a sua abertura e cria zonas capitalistas, não está na pauta, né? Mas ele compara, então, a China comunista com Taiwan, que é, então, a China de economia de livre mercado. Então, nessas comparações, salta aos olhos, são dados, digamos assim, difíceis de serem discutidos, né? Ou serem enfrentados, porque são dados muito claros que demonstram como é que os países se desenvolvem. E aí nós temos um grande problema na compreensão disso tudo, porque nós aprendemos desde o ensino fundamental, ensino médio, depois na graduação, e às vezes até na pós-graduação, às vezes até no doutorado, né? Nós aprendemos que a sociedade capitalista, ela não poderia mais se desenvolver devido, né, ao seu próprio estrangulamento, às suas contradições internas, e muitas pessoas acabaram assimilando esse conhecimento e levaram esse conhecimento como se fosse uma verdade irretocável, né? E, portanto, a oposição à sociedade capitalista, que estaria atolada, né, que estaria numa situação em que ela não poderia mais se desenvolver, a solução seria exatamente uma organização social, né, vamos dizer assim, uma engenharia social,
baseado na socialização dos meios de produção, onde, na situação na qual, para ficar mais preciso, as forças produtivas poderiam continuar se desenvolvendo. Então, nós arrumamos para nós mesmos uma arapuquinha teórica, né? Digamos assim, caímos numa armadilha e isso dificulta a nossa compreensão de como é que as economias se desenvolvem. Não são poucos os historiadores, sociólogos, antropólogos e outros profissionais das áreas de ciências humanas que ainda continuam com essa mesma leitura, né? Como dizem por aí, muitos romperam até com Marx, não se dizem marxistas, mas na verdade ainda mantêm uma relação diamante com Marx. E isso dificulta a compreensão de como funciona a sociedade e de como fazer, como proceder para produzir mais bens e serviços para que possa atender a demanda da sociedade, né? Então, a leitura do Luiz Passos, nesse sentido, é extremamente interessante, porque ela revela, inclusive, que, ao contrário do que pensam os intelectuais, inclusive historiadores, né, o socialismo não é uma forma social para superar a sociedade capitalista, não é uma forma social que vai promover o desenvolvimento humano. Porque qual é a grande explicação? Na sociedade capitalista, baseado no interesse individual, do lucro, da propriedade privada, o que predomina seriam os interesses individuais e não os interesses coletivos. Pois bem, nos exemplos todos, né, não tem uma exceção, das sociedades que se organizaram no formato de economia planejada socialista, todas estas sociedades, todas essas, podemos chamar de economia, forçando um pouco a barra, todas essas sociedades não se desenvolveram. O que, olhando os dados que mostram o Luiz Passos, o socialismo é uma forma social em que produz a miséria, que produz a estagnação. Fica até uma contradição na frase, né? Dizer de forma mais bonitinha, o socialismo ele é capaz de estagnar o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico e, consequentemente, incapaz de atender a demanda da sociedade pelo consumo de bens e serviços e incapaz, inclusive, de proporcionar liberdade aos indivíduos, né? Então, diria que, segundo os dados mostrados tanto pelo Mises como pelo Luiz Passos, eu até ficaria mais com o Luiz Passos no sentido que são dados que estão aí de economias e algumas aí que ainda estão de pé como planificada e cada vez estão mais distantes das economias mais desenvolvidas, como por exemplo Cuba e Coreia do Norte, que ainda permanecem nos regimes, com regime socialista, na forma tradicional, que nem fez um remendo, como foi o caso da China, que apesar de ter zonas capitalistas, melhor dizendo, apesar de ser um país comunista, ainda estabeleceu zonas capitalistas que essas zonas permitem um crescimento econômico, né?